Paula do Maker Linux e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma das aulas que eu costumo dar nas minhas palestras, uma aula de impressão 3D, em que você vai aprender vários dos conceitos que você precisa utilizar, você vai entender o mercado, vai saber melhor como é que funcionam realmente na prática as impressoras 3D e vocês vão reconhecer os slides, que são os mesmos que eu apresento. Vão ver também que o vídeo ainda tem alguns problemas de edição, alguns problemas de filmagem, que é algo que a gente vai melhorar a partir de agora. Eu estou profissionalizando melhor em impressoras 3D, eu construí inclusive agora um galpão onde eu faço as minhas experiências, em que tem todas as partes da impressão 3D, tem a parte de eletrônica, tem a parte de impressoras 3D, tem a parte em que eu mexo com a eletrônica dos computadores embarcados, etc., das impressoras 3D e muitas outras ferramentas. Vocês vão ver que tem uma área de química, tem também uma área de acabamento, tem um armazenzinho lá atrás, desta parte aqui em que eu mostro, que ficam as coisas que a gente não mostra geralmente, né? Ficam caixas, ficam algumas sucatas que eu vou de vez em quando ter que reusar. Então, aqui atrás o armazenzinho. Uma capelinha para química, que ainda não está pronta, falta o exaustor, mas que, por exemplo, a gente vai fazer os acabamentos de peças impressas. A parte de tratamento de química mesmo, tem até algumas coisas que eu já usei aqui, vocês podem ver que não estamos parados, não estamos... O laboratório não é só para mostrar, a gente está usando mesmo do jeito que foi projetado. E é isso, agora, a partir de agora também a gente vai ter um outro tipo de formato dos nossos vídeos, que a gente vai fazer mais vídeos de curta duração. Vai haver pelo menos um vídeo de curta duração por semana. E de vez em quando, digamos, não sei se a cada um mês, 2 meses, eu vou fazer de novo um vídeo longo contendo alguma aula com um tópico de interesse para vocês. E é isso, não vou falar mais, então vamos agora para a aula de impressão 3D, que vocês vão estar disponíveis gratuitamente aqui no canal Maker Linux e em outros parceiros que queiram hostear esse vídeo. Olá pessoal, aqui é o Patola. A gente vai fazer esse vídeo explicando para vocês, afinal de contas, o que é essa tal de impressão 3D. Como que ela funciona, para que ela serve, como você pode comprar a sua, como você pode usá-la. A gente vem esclarecer isso porque impressão 3D ainda sai muito na mídia, mas tem muita gente que por não ter visto, não sabe direito como é, não sabe direito como funciona. Então a gente vai esclarecer tudo isso aqui nesse vídeo. A gente vai também mostrar algumas coisas práticas aqui, como é que é a utilização. E vamos começar então mostrando como é que vai ser o nosso roteiro. A gente vai contar o histórico de onde que veio essa coisa de impressão 3D, como é que surgiu. Vai falar alguns dos fundamentos de como as impressões 3D funcionam, falar inclusive bastante da impressão de plástico fundido, que é a mais acessível hoje para o usuário comum. Mostrar alguns exemplos de utilização e falar como se faz as peças para ela. E também vai falar um pouco de arte final reparo que se faz nessas peças de impressão 3D. Começando aqui. Então vamos falar de onde que vem esse nome impressão 3D. A impressão, na verdade, ela não imprime, porque imprimir você tem que realmente ter uma pressão entre duas partes. E você não tem isso. As impressoras 3D, elas têm esse nome por analogia com as impressoras 2D, de 2 dimensões, que são as impressoras comuns. As impressoras comuns, o que elas fazem? Elas colocam algo no papel, que é bidimensional, quer dizer, tem grossura, mas a informação lá está em 2 dimensões. E a impressora 3D, ela faz alguma coisa que tem 3 dimensões, largura, altura e comprimento. A diferença, se você já pensou um pouquinho sobre o assunto, é o seguinte: quando a gente fala em 2D, a gente está colocando uma coisa no papel, a gente geralmente está colocando informação. E quando a gente fala em 3D, a gente fala de objeto sólido, a gente já vai ter alguma coisa com uma utilidade específica. Um objeto sólido você vai geralmente usar para alguma coisa. Não que você não possa usar um objeto sólido para informação, você pode fazer esculturas, você pode fazer letreiros, você pode fazer coisas que informam, você pode fazer coisas
multicoloridas, você pode ter informação 3D, mas ainda assim esse vai ser um pequeno subconjunto da utilidade. A maior utilidade vai estar em você fazer algo que pela sua forma tem uma utilidade, não pela sua informação. A gente vê aqui nessa telinha aqui que o desenho de uma das primeiras impressoras 3D open source que surgiu, e não dá para falar em impressão 3D hoje em dia sem tocar nesse assunto, sem tocar nas impressoras chamadas de RepRap. Esse nome é Rep de Replicator e Rap de Rapid, significa replicador de protótipo rápido. É um projeto que começou por volta de 2006, foi feito por um cara chamado Adrian Bauer, que ele viu o seguinte: a técnica de impressão 3D usando plástico estava perto da expiração da patente. Ela tinha sido patenteada em 1989 e a patente durando 20 anos, ela expiraria em 2009. Então o que ele fez? Assim como você tem o Linux, que é um projeto comunitário, que muita gente contribui, cada um dá um pouquinho de código, ele pensou, vou fazer um projeto comunitário e outras pessoas que entendem de eletrônica, que entendem de mecânica, que entendem da parte necessária para as impressoras 3D, vai me ajudar aqui e a gente vai fazer uma impressora 3D open source, quer dizer, que você pode baixar os esquemas dela na internet, você pode construir em casa e modificar livremente, podendo também vender modificado, etc. Ou vender original, tanto faz. Bom, ele começou então a fazer em 2006 o projeto, e em 2009 saiu a primeira impressora 3D open source, que chamava Darin. A Wikipedia estima que, ela diz que o preço das impressoras, depois do projeto RepRap, ele diminui em 2 ordens de grandeza. Quer dizer, se você tinha uma impressora 3D de plástico custando 1 milhão, depois do projeto RepRap ela passou a custar 10 mil. Obviamente os detentores da patente original não estão muito satisfeitos com isso, porque os lucros exorbitantes deles, e injustos, se me permite dizer, deixaram de ser tão grandes nessa área, mas eles criaram muitas outras patentes e muitas outras técnicas. As empresas que fazem isso são 2 principalmente: a Stratasys, que patenteou a impressão 3D de plástico em primeiro lugar, e a 3D Systems. A gente então tem o Fused Deposition Modeling, que é essa técnica de impressão 3D usando plástico derretido, que é a mais acessível e mais comum hoje. Ela foi, como disse, inventada em 1989. O projeto RepRap, por questões até da marca, né, ele evita dizer Fused Deposition Modeling. Ele usou um outro termo que significa a mesma coisa, FFF. Fused Filament Fabrication, ou seja, fabricação a partir de filamento fundido. E quando se fala filamento, você vai querer dizer alguma coisa como isso aqui, esse carretel de plástico que você usa para alimentar uma impressora típica. Quase todas usam carretel, algumas poucas usam chamados pellets, ou pelotinhas, né, de plástico para você ter a sua pecinha fabricada. Elas usam o processo ilustrado aqui, elas vão fazendo uma linha até completar um desenho na primeira camada, tá? Vai ser uma linha de plástico e ela vai completar uma camada dizendo que tem um círculo, ela vai preencher o círculo. Aí ela sobe um pouquinho, digamos 0,1, 0,2 milímetros, e coloca uma outra camada. Digamos que ela esteja imprimindo um cilindro, então você vai ter vários círculos empilhados. É assim que ela faz todas as peças, camada por camada, ela vai subindo e vai completando a forma tridimensional a partir de várias fatias, quase bidimensionais, bem fininhas. Assim como você tem na computação gráfica os desenhos pixelados, aqueles que você vê serrilhadinho assim, você vai ter numa impressão 3D maior ou menor grau de serrilhamento também. Você vai enxergar ou não, dependendo da forma. E olha, essa aqui é um exemplo bem claro. Você vê um serrilhadinho, tá? Aqui tem um serrilhadinho um pouco maior, porque foi uma resolução um pouco menor, tá?
você vê o serrilhadinho que existe nessas formas. A gente tem então a foto aí da Darwin aqui no slide. E você tem as outras técnicas de impressão 3D que foram criadas depois. Tem uma técnica que é ilustrada aqui na terceira foto, que se chama o SLS. SLS significa Selective Laser Sintering, ou sinterização seletiva a laser. Ela vai, do mesmo jeito que a deposição de plástico faz, ela vai por camada. Mas primeiro ela deposita uma camada perfeitamente plana de um pozinho muito fino de metal. Ela manda um laser em certas partes daquele metal. O que o laser vai fazer? Ele derrete o pozinho de metal e funde ao mesmo tempo. Então você tem a seu desenho bidimensional, a sua camada desenhada com metal fundido. Aí você coloca uma camada bem fininha, superior, de pó, de metal de novo, e você manda o laser de novo. E aí você derrete e funde essa camada. E você vai subindo. No final desse processo você tem uma caixa cheia de pó de metal e você sopra o metal para fora, ou aspira, e aí você tem a sua escultura de metal. Esse processo, na verdade, ele não é tão simples, porque o metal, quando ele é submetido a calor, ele tem oxidação, então você tem que ter uma câmara de vácuo, você tem que ter, na verdade, um pós-tratamento depois, que pode ser mais ou menos complicado, dependendo da impressora que você compre. E você tem uma outra técnica agora, que vai ser a quarta foto, é a estereolitografia. Esse já é uma técnica que, depois da deposição do plástico, já está começando a ficar mais acessível. O grande problema dela é o material que ela usa. Ela usa uma resina sensível a ultravioleta. Como que ela funciona? Como que as impressoras de estereolitografia funcionam? Elas têm um tanque, elas vão trabalhar com resina, que é um líquido. Então você coloca a primeira camada de resina e você manda o quê? Você manda uma projeção ultravioleta em cima daquela resina. E a projeção o que faz? Ela vai endurecer algumas partes daquele líquido, as partes que você precisa. Aí você vai colocar um pouquinho mais de líquido e você vai endurecer a camada de cima. E daí por diante até formar uma escultura. Nem todas as impressoras de estereolitografia, elas trabalham assim, de baixo para cima. Tem as que trabalham de cima para baixo. Basicamente, o baldezinho fica sempre no mesmo nível e você vai construindo e você vai puxando a peça para cima. Mas isso é um detalhe. A gente tem também as técnicas que são relacionadas à impressão 3D, mas não são chamadas de impressão 3D. Por quê? A impressão 3D ela é necessariamente um processo aditivo. Você vai adicionando pedacinhos na sua peça. Você vai adicionando camadas. Existem aqueles processos subtrativos. Quer dizer, eles pegam de um bloco de pedra, um bloco de isopor, alguma coisa pronta, e vão retirando material até você ter a forma que deseja. Esses métodos são muito mais limitados, porque para você fazer as reentrâncias, os furinhos, as coisas, a parte que retira o material, ela precisa entrar em ângulo, ela precisa ter uma forma que permita ela entrar mesmo em intervalinhos muito pequenos, então ela não vai ser tão versátil, mas para algumas coisas ela é bem eficiente. A gente tem alguns exemplos de impressoras 3D de plástico disponíveis no mercado. A primeira coluna são o que se chama de impressoras cartesianas. A primeira é a CNC Brasil, uma brasileira. Depois temos a Ultimaker, a AP, que também é vendida no Brasil, mas ela é gringa. E temos alguns outros modelos aí, a Cleaver, a SET, a Metamáquina. Essas três são nacionais. Embaixo a gente tem as impressoras. Por que as de cima são chamadas cartesianas? Porque a gente tem 3 eixos. Vocês vão ver que elas têm uma partezinha aqui, móvel, que se move para o lado, é o eixo X. Outra partezinha móvel, que aí não fica claro em algumas, mas é a mesa que se move no eixo Y, perpendicular a esse eixo X. E finalmente você tem a partezinha que se move de cima para baixo, que é o eixo Z. Então você tem X, Y, Z, os eixos das coordenadas cartesianas. As impressoras de baixo, elas usam técnicas diferentes. As 3 primeiras, elas são as chamadas impressoras delta. O que elas fazem? Através de cálculos trigonométricos,
elas calculam as coordenadas equivalentes a x, y, z da peça, mas elas funcionam apoiadas nesses braços laterais, nesses 3 braços. Então elas juntam os braços e vão fazendo um movimento com a parte que deposita, que se chama effector, parte que deposita. A impressora da quarta foto, ela usa uma técnica SCARA, que é a mesma técnica que se usa nas fábricas de automóvel. E que técnica que é essa? Você tem, parecido com as deltas, você tem 2 braços que se unem e você controla o movimento XY através desses braços. E a mesa sobe para cima e para baixo. A gente vai falar então um pouco agora dos fundamentos de impressão, de como funcionam afinal essas impressoras. Elas trabalham, as impressoras, a gente vai falar de FDM principalmente, tá? Elas trabalham com chamados termoplásticos. Termoplásticos são plásticos que têm uma temperatura de fundição, de derretimento bem definida, para que a gente possa fazer eles de forma controlada e ter a peça sólida do jeito que a gente quer. Os principais usados são o ABS, que é acrilonitrilo-butadieno-estireno. São 3 copolímeros e é um plástico bastante usado. Ele é o plástico de Lego, ele é o plástico de para-choques e foi o primeiro a aparecer. Depois surgiu um outro plástico, esse plástico PLA é o ácido polilático. Ele não é feito de petróleo, ele é feito de uma maneira diferente. Ele é feito geralmente de bagaço, de cana-de-açúcar ou de milho, quer dizer, algo orgânico, e ele é biodegradável também, o que é uma qualidade em termos assim de reciclagem dele, de reutilização, ecológico, né? Ele tem algumas propriedades diferentes do ABS. Ele tem uma temperatura de fusão menor, bem menor. Ele é um pouco mais rígido e por isso mesmo mais quebradiço. Mas de forma geral ele também é um plástico que se usa bem parecido com o ABS. E o ABS ela tem uma propriedade um pouco desagradável, que como você derrete o plástico, ele sai expandido. E na hora de você ir depositando, ele pode ir se contraindo e deformar a peça. Com PLA isso acontece bem menos. Como a impressão 3D virou um fenômeno de massa que está indo na casa de qualquer um monte de empresas se juntou para aproveitar essa onda e vender seus próprios materiais. Então a gente tem hoje em dia uma grande variedade de materiais já disponíveis para as impressoras de FDM, não só termoplásticos. A gente também vai ter nylon, a gente vai ter os flexíveis, os emborrachados, como este aqui, este carretel aqui, um filamento flexível brasileiro. A gente tem alguns como imitação de madeira, o que aparece aqui, por exemplo. A gente tem aqui, esse aqui é um exemplo de um material flexível que eu coloquei como pele desse símio, e aqui é o crânio do símio. E a gente pode remover essa parte aqui, para ver como é por dentro. E aí você vê o crânio da criatura. E está aparecendo cada vez mais novos materiais. Esse é um mercado potencialmente bilionário. Tem muita gente utilizando 3D já hoje em dia. Então ainda tem muitas empresas entrando com suas inovações. A última vez que eu vi estimado, existem mais de 100 materiais disponíveis para impressoras FDM. Nem todos vão servir em todas as impressoras. Como as primeiras, principalmente, foram preparadas para usar esses plásticos, então, por exemplo, elas vão ter algum problema que pode interferir na hora de você rodar um filamento flexível nela. Ela pode embolar o filamento. Algumas outras não vão ter temperatura tão grande quanto necessária para alguns filamentos, como por exemplo policarbonato ou tritã, que são plásticos mais resistentes. Então você vai ter esse problema. Esse problema não, você vai ter que pesquisar a sua impressora bem para saber antes se ela mexe com esses materiais. A gente tem as partes de uma impressora e a gente tem as impressoras principalmente divididas entre abertas e fechadas. Em geral as melhores são as fechadas, mas elas também costumam ser mais caras.
As abertas são geralmente mais voltadas ao mundo wrap-up, quer dizer, elas são abertas justamente para ser modificáveis, você conseguir manusear, tirar e colocar as peças com facilidade. Em compensação, por serem abertas, principalmente se elas usarem o ABS, que é aquele plástico que contrai, elas vão ter o problema de poder pegar a corrente de ar. E se pega a corrente de ar, o que vai acontecer? Você pode contrair aquela forma de maneiras diferentes em partes diferentes da escultura. E as impressoras fechadas, impressoras em caixa fechada, geralmente você tem um controle melhor dessa temperatura. Existe até que vem com termostato e controle de temperatura dentro da própria impressora. Isso é uma patente, então, mas é nos Estados Unidos que tem a patente. Então, assim, acho que no Brasil a gente vai ter algumas impressoras desse tipo. Já falei do sistema de eixos, né? As impressoras usam também motores, principalmente os chamados NEMA 17, que é as polegadas do motor, da parte lateral do motor. Geralmente vão ser motores de 4 a 5 kg-força versus centímetros. Fonte, geralmente você vai ter uma impressora dessa, vai ter uma fonte de 12 ou as impressoras que têm maior volume, maior área, precisam de maior potência, vão usar de 24 volts. Você tem a mesa, também chamada de cama, porque na verdade em inglês se chama ela de bed, heated bed, ou mesa aquecida. Tem a foto aí no slide, essa coisa vermelha, que no caso é uma feita de PCB, né? É um Printed Circuit Board, é um circuito que tem uma resistência toda enrolada e ela vai aquecer. A mesa aquecida, ela é aquecida por dois motivos. Ela é aquecida para manter o ABS sem contrair, manter ele também, por deixar mais líquido, mais pegajoso, a mesa deixa o ABS, o PLA e outros termoplásticos adesivo a ela. Quer dizer, eles ficam... Pensa que quando você está imprimindo, se você tiver qualquer perturbação, se a peça estiver solta, ela pode sair do lugar. Então é importante você deixar ela uma adesão bem grande. Pode-se usar inclusive collars e outras coisas. E a gente tem a parte que realmente vai ser a parte que traciona, que derrete o plástico. Vai ser, na verdade, formada de duas partes. O extrusor ele tem uma parte hot end, ou extremidade quente, e cold end, que é extremidade fria. Não é um nome muito original, mas não é muito criativo, mas dá para entender bem o que é um, o que é outro. Cold end, ele vai ser a parte que você faz o tracionamento, quer dizer, você coloca uma engrenagem, alguma coisa que empurra ou que puxa o fio de plástico, o filamento de plástico. E você vai ter outra parte que é o hot end, que é a parte que vai esquentar até a temperatura de derretimento para depositar. O hot end é algo como isso aqui. Esse aqui é um hot end todo de metal, vocês também tem alguns com um plástico mais resistente. Ele tem a formagem de duas partes. Essa parte vermelhinha aqui é o cartucho aquecedor, ele que vai aquecer até a temperatura. E essa outra parte aqui é um termistor, um sensor de temperatura, que vai servir para ver quanto que está a temperatura aqui e subir ou descer de acordo com a necessidade. A impressora, ela tem muito a ver com a parte de aficionados em eletrônica. Ela usa, em especial, um circuito, um microcontrolador baseado em Arduino. Na verdade é um Arduino Mega, quer dizer, aquele Arduino que tem um monte de conexões, com um shield, com um circuito a mais em cima, que serve para cuidar dos motores, serve para cuidar das temperaturas e fazer a leitura dos sensores e todas essas coisas que pertencem a uma impressora 3D. O primeiro projeto do Open Source WrapRap era com um microcontrolador PIC, famoso na época. Mas aí o Adrian Bauer ficou sabendo do projeto Arduino, de fazer um microcontrolador Open Source, contactou o Massimo Banzi e acabou mudando o projeto para incluir um Arduino. Primeiro foi um Arduino Uno, mas depois, quando saiu o Arduino Mega, eles adotaram, porque afinal de contas o Mega tem as portas necessárias para todos os jeitos e todas as temperaturas de uma impressora 3D.
E hoje em dia ainda é isso, ainda é Arduino Mega, embora tenha alguns projetos de impressora open source que já utilizam microcontroladores, até microcomputadores mais poderosos, como o BeagleBone Black, um primo do Raspberry Pi, e alguns outros controladores, geralmente ARM, que tem boa capacidade, que são os embarcados de verdade. Como que você faz, uma vez que você tem uma impressora 3D, para você imprimir? Você tem aqueles programas de modelagem 3D. Basicamente qualquer programa de modelagem 3D serve para fazer coisas para impressora 3D, desde que tenha unidade em milímetros ou que você possa converter para uma unidade cujo tamanho você possa saber. Você pode fazer a sua peça num modelador sólido ou num modelador de malha. Se você entende de 3D, você deve saber que existem esses dois tipos. O modelador sólido, qual que é a diferença? Ele modela formas realmente 3D com material nelas. Ele vai trabalhar dentro, com a parte dentro também da estrutura, enquanto a malha ela só tem uma modelagem 3D das superfícies. A malha é um formato mais simples de armazenar. Por isso, a impressão 3D usa primariamente malha. Você pode tanto transformar um formato sólido para malha, é muito fácil, ou uma malha para um formato sólido. É um algoritmo heurístico e mais difícil, mas os programas também costumam ter as facilidades para fazer isso. Só que no caso de impressão 3D você só precisa de malha, então é um formato mais fácil, você pode modelar em sólido, modelar em malha, que você vai ter facilmente imprimível em malha. Então a primeira coisa que você precisa fazer se você tiver modelado em sólido, pode ter sido no Blender, pode ter sido no SketchUp, FreeCAD, a gente vai falar de alguns desses programas aqui. Não interessa, interessa que você pode converter para esse formato facílimo, chama STL. STL é de Surface Tessellation Language, linguagem de ladrilhamento de superfícies. Esse formato de arquivo você vai abrir, você vai colocar no chamado software de bandeja, é o que aparece ali com duas esculturas, uma roxa e uma roxa e verde, tá? E você vai posicionar e vai fazer algumas operações simples. Você pode aumentar, você pode esticar, você pode girar a sua peça até ficar do jeito que você quer que saia na mesa da impressora. Uma vez que você faça isso, você vai mandar esse software de bandeja fatiar. O que é fatiar? Fatiar é você pegar essa forma 3D e você transformar num monte de instruções para a impressora fazer camada por camada. Então aquilo vai virar uma instrução para a impressora. Olha, move o seu extrusor até pertinho, a primeira camada da mesa. E começa a depositar plástico e faz essa camada aqui bidimensional assim. Você faz essa primeira camada. Aí você sobe um pouquinho, vai depositando plástico, vai da coordenada 2,3,0.3 milímetros para 4,3,0.3 milímetros, depositando, sei lá, 4 centímetros cúbicos de plástico. É assim que funcionam as instruções da impressora. E ela vai fazer aquilo por horas e horas até a peça estar completa. Essas são as instruções do fatiamento. No processo de fatiamento, o software de bandeja, ele geralmente coloca algumas estruturas a mais. Uma delas é o chamado suporte. Você imagina um Cristo Redentor com a mão assim. A mão, você lembra que você vai subindo camada por camada. Então a mão, ela não pode simplesmente ser feita no ar, você imagina. Ou mesmo um cogumelo, que tem uma parte assim, uma mão assim. Como que você faz? Você faz umas estruturas que são as estruturas de suporte, que elas vão ser feitas geralmente com uma densidade menor, elas vão ser feitas com uma parte destacável, um picote em relação à superfície da peça em si, para que você possa destacá-las facilmente depois de terminado. Então são isso, estruturas de plástico mais frágil, que serve somente para sustentar as estruturas pendentes até a peça estar pronta. Muitas vezes você vai fazer esse suporte de um material diferente. No caso, se você tem impressora com mais de um extrusor, você pode utilizar, por exemplo, um suporte solúvel. Aí você vai imprimindo com suporte. Depois de terminar a peça, você simplesmente joga ela num balde com algum líquido que vai dissolver aqueles filamentos de suporte, e você tira ela inteirinha e sem o suporte já. Isso é necessário para algumas peças mais complexas, em que você vai ter suporte bem no meiozinho dela, geralmente, por exemplo, gimbals e partes com peças móveis.
aí você vai precisar de um filamento solúvel, porque não vai dar para simplesmente tirar, destacar o seu suporte. Outra coisa, no software de bandeja você decide uma série de parâmetros para como por exemplo a resolução dela, eu já disse. Geralmente você trabalha com uma resolução entre 0.1 mm a 0.3 mm, apesar de, na verdade, você pode trabalhar com resoluções muito menores, 0.05, 0.03. O grande problema é que nessas resoluções a deposição de plástico tende a falhar mais e, obviamente, vai demorar muito mais. Se em 0.1 mm você demora 5 horas para fazer uma pecinha de 10 centímetros de altura, para você fazer essa mesma pecinha com resolução de 0.05 milímetros, você vai demorar o dobro do tempo. Você vai demorar 10 horas. Então não se usa uma resolução tão grande, mas tão grande que seja muito menor, né, do que 0.1. Você também decide o seguinte, alguns parâmetros como preenchimento. Não vale a pena fazer uma peça que seja realmente toda sólida com plástico. Além dela ficar muito pesada, tá, ela não ia ter uma resistência tão superior às peças com o chamado infill, preenchimento. Elas vão pegar um padrão, geralmente quadriculado ou em colmeia, tá? Que a colmeia é bom para distribuir bem as forças, e você dá uma porcentagem. Por exemplo, você fala preenche com 30%, ela vai preencher todo aquele espaço lá, 30%, assim, um padrão que preencha 30% daquilo lá, seguindo as instruções que você disse, um padrão quadriculado ou de colmeia. Existem vários outros padrões dependendo do programa. O Slicer, por exemplo, tem uns 7 ou 8 padrões diferentes. Aí então, uma vez que você tenha passado a sua peça pelo fatiador e você tem pronto, você vai ter uma representação visual, que é a última telinha desse slide aí, que mostra a trajetória, tá, da cabeça extrusora. A trajetória da cabeça extrusora que a impressora vai fazer naqueles eixos. E inclusive essa é uma visualização importante para você detectar erros. Algumas vezes você vai ter malhas que são feitas com erros, isso é muito frequente, tá? As malhas elas podem ser impossíveis de corresponder a uma figura geométrica real. Então pode ter, por exemplo, você de repente pode ter alguma coisa que no fatiamento sai uma figura suspensa no ar. Então é bom para você ver esse tipo de defeito. Essa trajetória é equivalente ao chamado G-code, e é com ele que a impressora vai ser alimentada. Nesse momento aí você já pode usar o próprio software de bandeja para ligar a impressora via USB no seu computador e mandar o software de bandeja controlar a impressora fazendo ela imprimir. Ou você pode, para as impressoras 3D que são autônomas, você pode pegar, guardar num cartão SD, algumas têm USB para você colocar um pendrive, mas geralmente cartão SD, você pluga o cartão SD na impressora, você tem um menuzinho no LCD para você selecionar, você seleciona o arquivo e manda imprimir. Aí você vai ter a impressora imprimindo sem estar ligado ao computador autônomo. É melhor porque ela vai depender menos do seu computador não travado, de não ter swap. Em compensação, você não vai ter disponível a visualização. Esse programa de bandeja geralmente mostra uma visualização interativa, não interativa, uma visualização online do que está acontecendo na impressora, inclusive com o filamento quando vai saindo vermelho e escurecendo, para mostrar que ele está esfriando. Alguns softwares de impressão que você tem são livres, quer dizer, tem o código livremente disponível, várias pessoas ajudam, como Linux, como as impressoras RepRap. Aliás, esse era um objetivo do projeto desde o início, né? Ter não só as impressoras, como softwares para ela também disponíveis livremente. Então você tem alguns, por exemplo, o SkinForge foi o primeiro que funcionou, não é mais usado hoje em dia, é realmente obsoleto, mas você tem o outro, o Slicer, que está sempre assim, tendo mais recursos, ele está em desenvolvimento frenético até. Inclusive antes ele era só um fatiador, hoje ele é um fatiador e um software de bandeja. Você usava ele com um software chamado Repetier Hosting, que era livre, depois passou a ser só gratuito. E o Repetier Host
chamava o slicer fatiava e devolvia para o Repetia Host. É o que a gente viu nas screenshots anteriores inclusive. O que aparece aqui é o software Cura, que também é outro, ele é escrito em Python, é open source também. E você tem alguns que não são open source, por exemplo, o KeySlicer, ele é grátis, né, não é open source, ele tem até para Raspberry Pi, mas o código dele não está disponível. Você tem o Simplify 3D, que é outro software que não é open source, é proprietário. Ele é muito bom, é muito caro também, $140, mas não há como não reconhecer que ele é bom. Você não precisa dele realmente, dá para usar tranquilamente os open sources, que também são multiplataforma, ele também é multiplataforma, como o Cura e o Slicer, os gratuitos, como o KeySlicer. Mas se você tiver necessidade de algumas coisas específicas, por exemplo, suporte personalizado, o Simplify 3D é o único que oferece. E você tem até mesmo os que permitem você fatiar pela web. Tem o Octoprint, que é o mais famoso, mas também tem o Repetia Server e tem mais alguns outros menos conhecidos que você pode procurar na web. A software de bandeja de fatiadores geralmente coloca mais ou menos no mesmo saco, porque se um não for outro, pelo menos depende do outro. Uma coisa das impressoras 3D é que nem sempre fica claro para que elas servem. Porque numa impressora 2D você tem informação, mas né, na parte de... E a gente, como tende a pensar em impressora 3D como impressora 2D, só que com eixo a mais, a gente pensa em informação também. A gente vai pensar, para fazer uma estatuazinha, eu vou fazer um Lego ou outro para o meu filho e tal, eu vou cansar e pronto. Mas não, se você for ver bem, para fazer estátuas, não é tão útil. Tá, você pode fazer. E é geralmente o que você faz para mostrar, né, as demonstrações de impressora 3D de plástico, geralmente vão ter isso. Vão ter assim, estatuazinhas engraçadinhas, como essa vaca amarela. Você vai ter crâniozinhos mostrando que você pode utilizar para medicina também. Você pode ter algumas coisas não tão úteis, mas que pregam peças, como isso aqui. No entanto, não é, como eu disse, a melhor utilização delas. A melhor utilização delas é você fazer partes sólidas para você utilizar, você fazer engrenagens, você fazer itens do dia a dia, você fazer algo que tenha uma utilidade justamente por sua solidez, por seu volume, por sua forma. Imagine você na década de 80, o microcomputador pessoal começando a aparecer, você compra um. Aí seu amigo te diz, mas por que você quer um computador pessoal? Eles viam aquilo como uma calculadora grande. Não estão errados, mas eles não sabiam que com a calculadora grande, você podia fazer planilha de cálculos, você podia jogar joguinhos, você podia escrever textos, você podia fazer multimídia, você podia fazer um monte de coisas. É a mesma coisa com impressora 3D. Se na década de 80 as pessoas viam alguém que tinha comprado um computador e achavam estranho, esquisitão, o cara que pagava não sei quantos $1000 por uma calculadora grande, a gente também acha a mesma coisa hoje em dia. Você paga não sei quantos $1000 para ter um negocinho que vai fazer pecinhas de plástico. Mas para que pecinhas de plástico? Pecinhas de plástico estão em todo lugar, gente. São muito, muito, muito úteis. A gente vai começar a ver isso agora com os exemplos de utilização. A primeira coisa, que é o método que a gente tem mais popular hoje em dia, ele é monocromático. Ele no máximo vai ter 2 ou 3 extrusores que permitem você pôr mais cores, mas não permite misturar cores. Você não mistura as cores de plástico. No caso, a gente tem uma escultura com 2 cores, porque eu imprimi com 2 filamentos diferentes e depois colei, simplesmente assim. Existem algumas técnicas, elas são geralmente industriais, as impressoras vão custar dezenas de milhares de reais, ao invés de só alguns poucos milhares de reais, que tem várias cores. Tem a técnica de gesso, tem a técnica que usa impressora de jato de tinta, e que na verdade ela faz cada camada no papel com 16 milhões de cores, aí ela corta e vai subindo as camadas, quer dizer, são várias camadas de papel, aí você faz uma peça bem sólida e bem resistente, porque o papel pode não parecer, mas ele é muito, muito resistente. A gente tem então uma das principais coisas que foi na verdade o que me trouxe ao campo das impressoras 3D. Mexer com eletrônica e comecei a procurar para os meus embarcados, para os meus dispositivos, algum jeito de fazer carcaças para eles. E a gente pode ver que tem assim vários projetos. Tem um que pega o BeagleBone Black e faz um videogame a partir deles, com botões e tudo. Tem outros que pegam ainda, colocam joysticks mesmo, e você vai ter até mesmo para coisas como discos rígidos, você vai ter suportes, você vai ter suporte de ventoinha, nesse caso aí, quando
o disco rígido fica fora do computador e aquece bastante. Você vai ter partes de objetos úteis, por exemplo, essa manopla da alavanca de câmbio de carro que aparece aí, eu utilizei no meu. Acontece que a minha quebrou, aqui estava, para comprar uma nova, original, saía mais de R$140. E para fazer uma, eu baixei essa aí, eu só dei uma esticadinha, um pouquinho uma modificadinha para caber na minha alavanca, e imprimi. E gastei quanto? 5, 6 materiais de plástico, por uma coisa que eu podia ter pagado mais de R$140. E você tem o cara lá que imprimiu maçanetas para as gavetas dele, porque ele quebrou também de plástico. E aí ele deixou disponível. É importante ver que assim como o Linux, assim como softwares, tem muita gente que faz essas coisas e diz, não vai ser útil só para mim. E disponibiliza na internet para você pegar. Tem um repositório chamado Thingiverse, que é de onde eu peguei quase todas essas fotos, esses objetos, que disponibiliza quase 500, quase 500 mil de designs prontos para você colocar na sua impressora e utilizar. Então, quer dizer, você não precisa nem saber projetar. Você pode simplesmente pegar as coisas que outros fizeram para você utilizar na sua impressora 3D. Tem aí alguns itens curiosos, né? Utilidades caseiras, um suporte de faca, suporte de pasta de dente de banheiro. Você tem até um tênis, no caso do filamento flexível, o próprio fabricante de filamento flexível modelou para mostrar para que ele serviria. Você tem uma vasilhinha de gatos, essa daí fui eu que modelei para minha avó, na verdade, que ela tem gatos, ela gosta de gatos, só que onde ela mora, em Juiz de Fora, Minas Gerais, não é fácil achar esses potinhos que tem um fossozinho em volta para as famílias não subirem na ração dos gatos. Aí eu modelei, imprimi e mandei para ela. A gente tem ainda, como você vai ter objetos que você pode modelar de qualquer jeito, tem jeito de você colocar objetos personalizáveis. Digamos assim, você tem que fazer um óculos, mas não é bom você saber a medida do seu rosto. Seu rosto pode ser grande, pode ser pequeno, sua cabeça pode ser maior, pode ser menor. A parte do seu nariz que apoia o seu óculos pode ser mais para cima, mais para baixo. A separação entre os seus olhos. Então você pode fazer um óculos paramétrico, em que você coloca essas distâncias, que é o que aparece aí no slide. Isso é uma página inclusive do Thingiverse, que ele permite você colocar alguns parâmetros. Você ou coloca o valor, ou coloca o slider, ou tem vários tipos de controle que você pode mostrar. E ele constrói a forma para você. Você baixa a forma, imprime na sua impressora e vai estar naquelas medidas. E a gente tem aí em cima no slide aparecendo engrenagens, por exemplo. Você diz a forma do dente, você diz quantas engrenagens tem e o raio da engrenagem. E ele faz para você. Você tem cases personalizados. Você tem um eletrônico novo que ninguém fez case ainda. Tem uma paginazinha que você vai, coloca alguns parâmetros, ele faz para você. Você tem objetos físicos aí de forma personalizada. Você diz quantos lados, você diz que tipo vai ser e ele faz para você e você imprime. Projetos mecânicos, como mecânicos e eletrônicos, né? Tem muita gente que aproveita e coloca a criatividade para funcionar. Então você tem o coração, que é uma engrenagem, você tem o cara que fez uma armadilha de urso com a namorada, de plástico mesmo, ele usa a própria flexibilidade do plástico para ativar. Lógico, não vai doer muito porque é namorada, né? Não pode doer tanto. Você tem o cara que fez uma arma, então a Liberator 3D, que foi a primeira arma feita em impressora 3D, mas não a única. Hoje já tem inclusive rifles feitos em impressora 3D, de plástico mesmo. É lógico, vai ser perigoso você mexer com um deles, mas funciona. No caso dessa aí, que foi a primeira Liberator 3D, pode ver que ela tem partes bem grossas, que é para poder ter o plástico reforçado. E ela não é na verdade toda de plástico, ela tem umas partes de metal. Tem um prego que você coloca, tem os parafusos que você liga e tal. E ela também só dá um tiro, tá? E muitas vezes, se você não imprimir ela forte o suficiente com plástico, ela pode estourar na sua mão, então é um perigo. Tem esse outro design aí, esse azul, que é o cara que fez um computador mecânico. A gente tem um computador que trabalha com zeros e uns, só que, e aquilo são circuitos elétricos, mas dava para fazer um que fosse com engrenagens alavancas, e foi o que esse cara fez. Esse computador aí consegue fazer coisas simples, você girando a manivela. E de novo, a gente tem um projeto que além do mecânico tem eletrônico, a gente tem vários robôs inteiros, a gente tem muitas próteses, a gente tem muitas mãos biônicas feitas com um projeto inteiro para você baixar, para você fazer na sua impressora 3D, inclusive as peças eletrônicas que você compra. Nesse caso aí a gente tem a parte dos olhos de um robô, cujo projeto está todo inteiro na internet para você baixar, open source também. Você tem pequenas coisinhas eletrônicas, do lado aí a gente tem um sugador de solda,
tá? A gente tem o alimentador de gatos, esse vermelho. A gente tem uma maquininha feita com Arduino que escreve as notas em letra cursiva. Você tem um testador de sondas, que é um negócio bem pequenininho para você imprimir, mas muito útil para quem usa eletrônico. E continuando também essa mesma tendência, tem um pessoal que gosta de fazer coisas desafiadoras. Teve o cara que fez um jeito de você poder utilizar o projeto de um circuito e você fazer algo em 3D, em que você pode testar o circuito antes de mandar fazer a placa. Teve outro aí que fez um robô igual ao que aparece no Robocop. Teve outro ali que fez um material que é um padrão material de plástico, que ele é tão forte que se você fizer uma cadeira impressa em 3D com ele, a cadeira sustenta tranquilamente o peso de uma pessoa. Teve outro que mexeu um pouco nos padrões do plástico, conseguiu fazer um velcro utilizando plástico. Então, quer dizer, se você procurar no site de designs para impressão 3D por printable, que significa imprimível, você vai ver um monte dessas coisas. O pessoal gosta de tentar fazer algo que não era imprimível, que não dá para fazer em impressão 3D, fazer ele ficar justamente imprimível, ter alguma coisa que utiliza as facilidades da impressora que não era imprimível antes, que é agora. E você tem também a área biomédica. As impressoras FDM, mas domésticas, elas necessariamente não têm a robustez necessárias para fazer, por exemplo, próteses, e próteses têm que passar por uma série de certificações. É inclusive uma dificuldade de um projeto que chama Enabling the Future, que procura disponibilizar próteses open source. Mesmo assim, próteses de mão, por exemplo, você pode utilizar, você não precisa fazer uma que passe por certificação, você pode utilizar uma de plástico comum. Foi aí que a gente teve a notícia do pai lá dos Estados Unidos, que ao invés de pagar $5 mil por uma prótese, que também seria de plástico, ele fez na impressora 3D dele e gastou $20. Mas a gente também tem para fins educativos, a gente tem crânios, como que eu mostrei, a gente tem partes de órgãos, você tem parte 3D de todas as partes do corpo humano disponíveis livremente na internet, não só de corpo humano, como também de muitos outros animais. Você tem fósseis de dinossauros, você tem assim órgãos também de vários tipos de animais, plantas, aí você também vê um coração aparecendo, e você ainda tem até para biomédico, não precisa ser somente próteses, ou então aquela tala você pode fazer na sua impressora 3D de acordo com a forma do seu braço, tá? Para ser bem sólida. Você tem até equipamentos, aí aparecem dois. Aparece um agitador, tá? Para você poder misturar melhor as suas soluções, que é o da esquerda, e aparece um microscópio, todo que você pode fazer na sua impressora 3D. Você vai utilizar, obviamente, algumas lentes de acordo com as instruções, mas mesmo assim é todo de plástico, quase todo de plástico. Falar um pouco dos softwares de modelagem. Não dá para ser exaustivo nessa parte, porque obviamente existem tantos softwares de modelagem quando existem, sei lá, processadores de texto. Hoje em dia é um campo que tem muito software. Então o que eu vou falar? Eu vou dar ênfase naqueles que você pode ter multiplataforma e que são livres, que eles respeitam mais a sua liberdade. Eles geralmente não vão fazer o que você não quer, vão fazer só o que você quer, que é uma faculdade dos softwares livres. Aí está a lista dos que eu vou tratar. O primeiro é o OpenSCAD. Por que o OpenSCAD é o primeiro? Ele é um software bem leve, bem fácil de usar, tá? Que ele envolve, na verdade, programação. Assim como você tinha editores de texto que faziam HTML e o pessoal fazia as páginas HTML, as páginas web HTML, você vai ter um editor 3D que faz isso. Você usa uma linguagem declarativa, você fala assim, ó, eu quero um cuboide, que é um retângulo, com lados 10, 20 e 30. Ele desenha para você. Para certas coisas, principalmente peças rápidas, é o jeito mais fácil de fazer do que você entrar no programa, ter que saber qual é o controle que vai criar uma forma quadriculada, qual é o controle, onde você vai arrastar o mouse, o que você tem que fazer. É mais fácil nesse sentido, é mais direto. Você vai ter o FreeCAD, que é um programa de modelagem 3D. Ele é profissional, ele também é livre, mas ele é para profissional, principalmente de engenharia. Você vai ter o SketchUp, que é um software 3D feito mais para massas, tá? E você vai ter ainda o tratar de alguns outros, Blender, o Tinkercad, o AutoCAD, o Inventor, o SolidEdit, mas eu vou só mencionar, porque obviamente não dá pra gente passar por eles todos aqui.
Então, os softwares de modelagem. Bom, a gente não está sendo exaustivo, nem dá para falar, na verdade, muito sobre software de modelagem aqui. Primeiro porque essa apresentação tem que ter um tempo específico. Segundo porque existem tantos softwares de modelagem que fica difícil você escolher um, sempre vai ter os fãs de um ou de outro. Então, aqui nessa apresentação é escolher um software que seja livre, que seja software livre e que seja razoavelmente simples de usar. Então, o que eu vou falar aqui, o que eu vou citar vários outros, na verdade, mas o que eu vou explicar alguma coisinha é o chamado OpenSCAD. Assim como você tem na web o pessoal que pegava um editor de texto, fazia HTML direto para ver a página, você tem um software 3D que é mais ou menos assim. Você escreve o que você vai querer, você não vai fazendo com o mouse. Então você escreve, eu quero um cuboide, que é um retângulo, né, de lados 10, 20, 30 milímetros, ele coloca para você. Você diz, eu quero uma esfera de raio tal, ele coloca para você, na coordenada tal e etc. Então é isso que a gente vai tratar aqui com o OpenSCAD. Aqui eu menciono alguns outros softwares, tá? Principalmente os livres, tem o OpenSCAD, o FreeCAD, o Blender, que também é livre, é um excelente software se você tiver o tempo disponível para aprendê-lo. Tem o SketchUp, que é um software fácil, é um software proprietário, mas ele é fácil de usar. Tem o Tinkercad, que é um software de modelagem 3D pela web. E tem os profissionais, como o SolidWorks, o AutoCAD, o Inventor, o Solid Edge, etc. Qualquer um, lembrando, serve para modelar coisas para impressão 3D. Então a gente vai mostrar aí mais ou menos como é que é o OpenSCAD. Como eu disse aí na caixinha, você tem um cubo de 10, 20 e 30 e ele desenha para você. Você exporta como formato STL e você pode imprimir seu cubo. Você pode fazer algumas operações mais complicadas, você pode juntar formas. Aí você tem um cuboide e uma esfera, tá? Simplesmente você fala as duas formas e coloca as coordenadas dela. Aí ele faz isso aí. E você pode ter um pouco mais de sofisticação, isso foi uma união, mas você pode pegar formas e, por exemplo, unir uma forma da outra, que foi o que a gente fez no slide anterior, mas você pode também subtrair uma forma da outra. Eu poderia ter subtraído aquela esfera do cuboide, e nesse caso aí tem um cone que eu subtraio do cuboide. E você pode ter interseção, onde duas formas elas têm volume coincidente. São as três operações chamadas booleanas ou lógicas que você pode fazer com formas 3D. Aqui a gente vai ter uma animação de como que é mais ou menos para você fabricar, você programar um case para Launchpad, que é um eletrônico, um embarcado, e aí vai mostrando, você acumulando, fazendo operação de união, vários retângulos, aí você começa a remover. Você vai ver que ele vai fazendo a caixinha, vai fazendo os buraquinhos por onde vão sair os plugs, depois ele importa um arquivo que vai ter uma forma que tem a parte 3D do letreiro que tem que aparecer nessa caixa, e aí ele coloca na tampa e a gente já está chegando no final e está tudo comentado o código, como vocês podem ver, e esse código aí obviamente é livre para você fazer. Aí você faz a tampinha, você faz de um jeito que encaixe nessa caixinha que foi feita. Aí eu estou girando para mostrar como é que eu vou fazer. Vou colocar dois logotipos nessa caixa, um da Tectrain, o outro do Launchpad, né? Ele subtrai fazendo assim baixo relevo. E aí a gente vai ter, a gente tem a caixa e a tampinha, e a gente vai ter aí o produto final dela impressa já com o microcontrolador lá dentro. Então a gente vai ver só a cara dos outros programas aqui. Aqui é o FreeCAD, ele tem vários ambientes que você faz operações diferentes. Você pode, por exemplo, um ambiente de carga, onde você na verdade distribui as peças. Você pode ter um ambiente onde você onde você cria formas 2D e você extruda para elas ficarem em 3D. Você vai ter a parte onde você estuda encaixes. Você vai ter um monte de jeitos diferentes de mexer. O SolidWorks trabalha com um esquema parecido com esse. O FreeCAD ele pode trabalhar tanto com sólidos quanto com malhas. O SketchUp, que funciona principalmente, ele tenta ser o mais intuitivo e o mais heurístico possível. Ele tenta adivinhar a operação que você quer fazer, então assim, ele tenta ser o mais intuitivo possível a todo momento. Ele trabalha principalmente com o conceito de extrusão. Você pegar formas, você puxar, ir para cima, para o lado, esticá-las até fazer uma forma 3D. O Tinkercad, que é aquele pela web, tá? Hoje já começaram a aparecer outros softwares, tem até mesmo software livre que permite você fazer software pela web. Mas o Tinkercad, por enquanto, ele é o mais popular e ele foi comprado pela Adobe. E tem um outro que está saindo agora que chama o Onshape, mas ele tem um cunho um pouco mais profissional.
Mas o Tinkercad ele é bem fácil de usar para você fazer suas próprias coisas individuais. Você não precisa pagar, ele é de graça. Agora, se você for de uma empresa e precisar ter grupos, facilidade de nuvem, etc., aí você paga de $19 a $499 por mês. Você tem, não necessariamente moderadores, você tem alguns programas que vão servir para você fazer também concertos. Lembra que eu falei que a malha pode ter erros? Então, para isso, o MeshLab é um programa excelente, apesar dele ser um pouquinho difícil de usar. Você pode tirar furos de malhas que não estão fechadas, você pode virar superfícies que não estão orientadas e semelhantes. Tem um mais fácil de usar, mas ele é proprietário, apesar de ser multiplataforma, que é o Netfab. Ele tem até um modo de conserto automático. Você importa a peça nele, você manda conserta, ele mostra tudo que ele vai fazer e ele conserta a forma para você. Aí ele está mostrando o erro, tá vendo essa escultura tem 3 dentes, um deles está com as superfícies orientadas para o lado errado. Ele identifica isso e consegue consertar. E aí você exporta de volta, você pode imprimir sem erro sua escultura. É isso, pessoal, tem mais coisa a dizer para impressão 3D, eu tenho vários vídeos, eu tenho meu canal no YouTube, que é youtube.com/user/makerlinux. Espero que gostem e esperamos aí que vejam os meus outros vídeos. Eu trabalho também, eu faço vídeos também sobre embarcados e técnicas de impressão 3D para conseguir qualidade e outras coisas. E faço tudo isso com o patrocínio e a ajuda da Tech Training. Obrigado, professor Alessandro, obrigado a todo mundo que me ajudou nisso. E é isso, pessoal. Aí estão algumas referências.